No ano de 1405, um explorador chinês chamado Zheng. Ele partiu na primeira do que se acredita terem sido 7 viagens de descoberta, que ele lideraria ao longo de um período de 28 anos. Os estudiosos continuam profundamente divididos sobre para onde ele foi. Um livro chegou a argumentar, com base no aparecimento de elementos da flora e fauna do Extremo Oriente em vários lugares do leste da África e das Américas, que Zheng He e suas armadas viajaram pelo Oceano Pacífico, talvez até atravessando a América Central até o Caribe. Essa teoria não é amplamente aceita, embora não haja dúvida de que Zheng He realmente liderou expedições que viajaram extensamente pelo Mar do Sul da China, pelas Índias Orientais e além, até o Oceano Índico. Sua missão era o comércio e o desenvolvimento de laços diplomáticos com potências estrangeiras. Aqui estava uma grande demonstração da força da China, da dinastia Ming, a família que havia chegado ao poder meio século antes e que estava rejuvenescendo a China, tornando-a uma grande potência no Extremo Oriente. Após um século e meio de dominação pelos mongóis e seus descendentes, a China estava de volta ao cenário mundial e afirmando seu poder. No entanto, havia muitos desafios pela frente. Havia todos os tipos de grupos esperando para pressionar as fronteiras da China, seja da Manchúria no nordeste, dos turcos e mongóis a oeste, ou das frotas de piratas que dominaram o Mar do Sul da China por séculos. Em breve, os primeiros europeus com sua tecnologia sofisticada e armas de fogo também chegariam. A dinastia Ming conseguiria superar todos esses desafios? Esta é a história dessa dinastia e de como ela primeiro prosperou e depois entrou em declínio, trazendo grandes mudanças para a história da China. Quando a dinastia Ming chegou ao poder, em meados do século XIV, a China já abrigava uma das civilizações mais antigas do mundo há milhares de anos. Havia 4 regiões principais ao longo do Trópico de Câncer, onde as primeiras culturas avançadas começaram a se desenvolver entre o 4º e o 3º milênio antes de Cristo, porque as condições climáticas ali eram ideais para a agricultura após a última era do gelo. Egito, Mesopotâmia, Vale do Indo e China. Certamente, existiram outras sociedades formidáveis em outros lugares milhares de anos antes disso, mas foi nessas 4 regiões que os sistemas de escrita começaram a evoluir. Assim como o uso da roda tanto para produzir cerâmica quanto para transportar mercadorias. A agricultura avançada também levou ao surgimento das primeiras cidades com dezenas de milhares de habitantes e um alto grau de comércio, organização governamental e um sistema religioso organizado. Na China, essa cultura estava centrada no leste do país, ao longo da costa do Mar Amarelo e do curso dos rios Pérola, Amarelo e Yangtze. A história antiga da China é uma mistura de mito e tradição. Sabemos que, após uma era conhecida como o período dos 7 estados combatentes, no meio do 1º milênio antes de Cristo, grande parte do país foi unificada no império da dinastia Qin, que governou a maior parte do leste e centro da China por pouco mais de 400 anos. Depois disso, a história chinesa é dividida em períodos dependendo de qual dinastia estava no poder. Por exemplo, a dinastia Tang governou a maior parte do que hoje é o leste, centro e norte da China entre sua ascensão ao poder em 618 depois de Cristo e a queda da dinastia em 907 depois de Cristo. A dinastia Ming seria apenas uma dessas dinastias, embora uma das mais poderosas e importantes entre muitas. Essas dinastias chinesas sempre enfrentaram ameaças externas, e foi esse espectro de intervenção estrangeira que facilitou a ascensão ao poder da dinastia Ming, em primeiro lugar. Tomando como exemplo a dinastia Tang, embora tenha governado grande parte da China por vários séculos, os Tang enfrentaram ataques de grupos turcos invasores durante as migrações túrquicas. Isso fez com que esses povos da Sibéria e da Mongólia exterior migrassem para o leste e oeste para conquistar e ocupar grandes partes da Ásia.
No caso da China, os Tang finalmente conseguiram repelir seus ataques, embora grande parte do noroeste da China até hoje continue sendo habitada principalmente por turcos uigures em vez de chineses Han. Foi para limitar a ameaça representada por esses invasores nômades do norte e do oeste que sucessivas dinastias chinesas construíram trechos da Grande Muralha da China ao norte de suas terras na antiguidade. No século XIII, um novo e muito mais mortal inimigo desceu sobre a China. Os mongóis haviam sido unificados por Gengis Khan e estavam conquistando toda a Ásia desde o início do século XIII. Eles fizeram sua primeira incursão na China em 1205. Foi um processo lento conquistar toda a China, já que Gengis e seus sucessores frequentemente se distraíam com eventos muito a oeste, onde as ricas cidades da Ásia Central e do Oriente Médio eram tão valiosas quanto alvos. Eventualmente, Pequim foi tomada em meados da década de 1210, embora elementos da dinastia Song do Sul tenham conseguido resistir no sudeste da China por mais meio século depois disso. Na década de 1270, os mongóis completaram a conquista da China e uma nova dinastia mongol, liderada pelo famoso Kublai Khan, foi proclamada como a nova linha dinástica da China. Essa foi a dinastia Yuan, que se translitera como Grande Estado Mongol. Embora Kublai fosse um governante esclarecido que incentivava o comércio e adotou muitos elementos da cultura chinesa, os Han chineses nunca esqueceram que eram governados por um povo estrangeiro. Em breve, os Ming os libertariam de suas correntes metafóricas. Enquanto o reinado de Kublai Khan foi uma era dourada do domínio mongol na China, o século XIV que se seguiu foi uma época de mudanças e conflitos por toda a Eurásia. Pestes e fomes eram comuns, pois condições climáticas extremas e a disseminação da peste negra ou peste bubônica trouxeram morte em massa para grandes partes da Ásia e da Europa. A China não foi exceção. À medida que as dificuldades enfrentadas pelo povo chinês se multiplicavam, a insatisfação com o domínio mongol ou a dinastia Yuan aumentava. Isso refletia um padrão encontrado em outras partes da Eurásia. À medida que os bisnetos e trinetos de Gengis Khan surgiam, muitas vezes como governantes ruins em meio ao declínio dinástico, a oposição ao seu governo crescia e novas dinastias surgiam. Por exemplo, do outro lado dos Himalaias, na Ásia Central, um senhor da guerra turco-mongol chamado Timur logo derrubaria o Kanato de Chagatai e outros estados sucessores do Império de Gengis Ali, construindo novos impérios próprios. Na China, por volta da década de 1350, os principais membros da dinastia Yuan já haviam perdido todas as reivindicações sobre terras na Mongólia e mais a oeste, enquanto membros rivais da dinastia haviam mergulhado efetivamente em uma guerra civil. Vários imperadores Yuan subiram e caíram, muitas vezes governando apenas por alguns meses ou anos antes de serem depostos. Durante essa crise, um novo senhor da guerra nativo da China, chamado Zhu Yuanzhang, filho de um camponês pobre do leste da China, surgiu para começar a conquistar um grande bloco de território no sul e leste da China. Ele era um ex-monge com profundo conhecimento das tradições da sociedade chinesa e de como construir uma nova base de poder ali. Foi durante a rebelião dos Turbantes Vermelhos, que começou em 1351 na China e durante a qual o mosteiro de Zhu foi incendiado, que ele iniciou sua ascensão ao poder. Zhu subiu nas fileiras de um exército camponês local nos anos que se seguiram. No meio da década, ele já comandava seu próprio pequeno exército e usou isso para conquistar a cidade de Nanjing em 1356. Nanjing é uma cidade muito importante. Em vários momentos da história chinesa, a capital esteve localizada aqui, e ela serve como um contraponto ao norte, onde Pequim tem primazia. Neste estágio, Zhu continuou a oferecer sua lealdade à liderança dos Turbantes Vermelhos contra o governo Yuan.
Conforme as coisas avançaram, porém, ao longo dos anos seguintes, essa lealdade foi se desgastando. Zhu continuou a conquistar cada vez mais territórios até que construiu um estado para si mesmo no sudeste da China. Eventualmente, surgiram divisões e Zhu entrou em conflito com seus antigos aliados na Batalha do Lago Puyang, que se desenrolou ao longo de várias semanas no outono de 1363. Depois disso, ele se declarou rei do estado de Wu. Outras campanhas se seguiram, e em 1368, Zhu unificou em grande parte o sul e o leste da China sob seu domínio. É a partir desse ano que normalmente se diz que a dinastia Yuan deixou de existir, pois os governantes da China mudaram e uma nova era começou. O nome da dinastia, que Zhu fundou em 1368, a dinastia Ming, deriva de um termo chinês que se translitera como brilhante ou luminoso, um título criado para inspirar esperança no povo chinês. Após décadas de crise, no final do domínio mongol. Isso também refletia o passado religioso de Zhu e seu tempo como monge budista. Zhu também reivindicou um título imperial, uma prática antiga dos imperadores chineses. Ele seria conhecido como o imperador Hung Hongwu, um termo que pode ser traduzido aproximadamente como muito marcial, em referência à sua conquista militar da China, da dinastia Yuan. Hung Hongwu continuou a governar por 3 décadas, até 1398. A maior parte do seu reinado foi dedicada a consolidar seu controle sobre as partes mais rebeldes da China e acabar com a ameaça mongol. Enquanto outras envolviam o estabelecimento de um novo sistema de governo após um século e meio de domínio estrangeiro. É importante entender o império sobre o qual o imperador Hung Hongwu e seus sucessores governaram e como eles contribuíram para suas mudanças. As informações demográficas dessa época são, em grande parte, suposições. Ainda assim, a maioria dos historiadores da dinastia Ming argumenta que o governo chinês governava algo entre 90 e 100 milhões de pessoas. A maioria dessas pessoas eram agricultores de subsistência que produziam arroz e outras culturas nas províncias, embora também houvesse cidades e vilas importantes. Era necessário administrá-los para que um estado como a China Ming funcionasse. Sem impostos, o governo teria que recorrer ao roubo ou desaparecer. Felizmente, no caso da China Imperial, havia séculos de experiência em atividade burocrática. Um serviço civil, um exército profissional e o corpo administrativo imperial forneciam os meios para tentar governar o país de forma eficaz, coletar impostos e governar com mão firme. Em Nanquim, a primeira capital, e depois Pequim, a capital principal durante a maior parte da era da dinastia Ming, o governo tinha um pequeno conselho, ou conselho secreto de conselheiros. Muito parecido com os conselhos privados que surgiram em partes da Europa no século XV e que se tornaram a base para grande parte da ideia do gabinete do governo moderno. Abaixo disso, havia um sistema altamente complexo dentro do Palácio Imperial, onde, por exemplo, indivíduos específicos dentro do serviço militar e civil recebiam autorização para uma audiência. Uma audiência com o governante da época para buscar reparação sobre uma questão específica. A corte era um ambiente fechado, no qual ideias e debates sobre questões políticas podiam ocorrer sem muita demora. Mas quando se tratava de administrar o vasto país, como um todo, logo surgiu um sistema pelo qual correspondências podiam ser transportadas de um lugar como Pequim para Nanjing em cerca de uma semana. Tal era a eficácia do governo Ming. A sucessão marcou os últimos anos do imperador Hung Hongwu, e dúvidas permaneceram sobre quem o sucederia, mesmo após sua morte em 1398. Isso aconteceu porque o filho mais velho e herdeiro designado do imperador Hongwu, Zhubiao, faleceu antes do pai e morreu em 1392, abrindo a questão da sucessão. Zhubiao tinha um filho, Zhu Yuanwen, mas ele tinha apenas 14 anos quando seu pai morreu.
uma idade jovem para alguém assumir o trono, especialmente quando o domínio Ming havia sido estabelecido tão recentemente. O imperador tinha outros filhos que eram mais velhos e mais competentes, que também reforçavam suas pretensões ao trono. Um deles era Zhu Di, que nasceu em 1360 e já estava na casa dos 30 anos quando a questão da sucessão se tornou um problema. Seu pai o enviou para o norte, para Pequim, para supervisionar a completa submissão das províncias do norte ao domínio Ming, na década de 1380, e por isso ele também tinha muitos anos de experiência no governo. No entanto, prevaleceu a ideia de que o filho primogênito deveria sempre suceder. E como Zhu Yuanwen era o filho mais velho do imperador Hongwu, quando seu avô morreu em 1398, o trono passou para o jovem. Ele assumiu o título de imperador Jiaiwen. Seu tio nunca aceitou a sucessão e a guerra estourou quase imediatamente entre o imperador Jiaiwen e Zhu Di. Isso culminou com Zhu Di marchando sobre Nanjing, que o imperador Hongwu havia estabelecido como a primeira capital da dinastia Ming em 1402. A cidade foi tomada depois que o recinto imperial foi incendiado. O imperador Jiaiwen supostamente morreu no incêndio, embora ele possa ter sido simplesmente assassinado. Então, Zhu Di reivindicou o trono e se proclamou como imperador Yongle, o terceiro governante da dinastia Ming. Esse contexto sobre a ascensão de Zhu Di ao trono é importante, pois o imperador Yongle se tornou provavelmente o governante mais importante e bem-sucedido da dinastia Ming. O nome Yongle significa felicidade perpétua, e assim, ao escolhê-lo como seu nome imperial, Zhu Di estava proclamando isso. A era de conflitos que havia derrubado a dinastia Yuan, estabelecido a dinastia Ming e depois visto Zhu Di substituir seu sobrinho como imperador na crise de sucessão, chegava ao fim. Não era uma declaração vazia, como veremos em breve. Seu reinado foi importante para a China, reafirmando sua posição como uma grande potência asiática e promovendo uma série de explorações notáveis. Assim como para a construção, obras e desenvolvimento da infraestrutura sob sua supervisão. Em outras áreas, o imperador Yongle reformou elementos da sociedade chinesa, reabilitando várias tribos e clãs que haviam sido marginalizados com o colapso do governo Yuan e a Guerra Civil. Ele promoveu vários de seus seguidores mais leais a senhores regionais e estabeleceu novos níveis para a nobreza. Novos cargos e títulos foram criados para aqueles que serviram ao Estado no exército ou de outras formas por um longo período de tempo. A ideia de tudo isso era consolidar o domínio Ming e trazer estabilidade. Ele também reabilitou o sistema de administração civil, pelo qual burocratas e estudiosos qualificados eram ativamente cultivados e depois recrutados para o governo, para administrá-lo tanto centralmente quanto regionalmente. Isso é essencial para o bom funcionamento de um grande Estado. Sem servidores qualificados, até a arrecadação de impostos entra em colapso e o Estado não consegue pagar suas atividades, acumulando problemas. Por fim, o imperador Yongle também introduziu uma série de reformas militares. O início da Era Moderna na Europa é conhecida pela Revolução Militar, quando armas de fogo e canhões foram introduzidos em todo o continente. O mesmo processo estava acontecendo do outro lado do mundo. Canhões de mão rudimentares foram introduzidos e novas escolas de treinamento e métodos para treinar soldados profissionalmente foram estabelecidos. Entre as obras mais significativas do imperador Yongle estava o desenvolvimento da Cidade Proibida. A capital dos Ming havia sido estabelecida em Nanquim, no sul, durante o reinado de seu pai, o imperador Hongwu. Essa decisão foi tomada em grande parte porque foi a primeira grande cidade que ele conquistou, lá em 1356, em sua ascensão ao poder. Mais tarde ele estabeleceu o governo Ming lá,
Mas o imperador Yongle queria se mudar para Pequim, em grande parte porque ele havia governado parte dos domínios de seu pai em seu nome a partir de lá na década de 1380. Isso também permitiu que ele priorizasse a base de poder que construiu lá por anos. Como peça central da nova capital, ele construiu um grande complexo de palácios, o que é conhecido como a Cidade Proibida. A construção disso começou em 1406 e só foi concluída em 1420, quando o imperador Yongle transferiu o governo para Pequim permanentemente. Chamarem de Cidade Proibida, em vez de Palácio Proibido, foi apropriado. Isso não era um complexo palaciano, mas sim uma rede enorme de edifícios destinada a abrigar os quartos, escritórios e prédios de todos os envolvidos na corte Ming. Ela é comparável, de certa forma, ao palácio que Luís XIV da França mandou construir em Versalhes, nos arredores de Paris, 2 séculos e meio depois. Havia mais de 8.900 cômodos em vários edifícios dentro da Cidade Proibida. Acredita-se que até 1 milhão de trabalhadores se dedicaram à sua construção ao mesmo tempo. Por mais imponente que seja a quantidade de edifícios, o núcleo é o Salão da Suprema Harmonia, que representa cerca de 15% de todo o complexo, enquanto ao norte dele há uma imensa variedade de outros edifícios. A Cidade Proibida permaneceria como sede do governo quase sem interrupção até o início do século XX e ainda desempenha um papel importante na história política chinesa até hoje. Outro desenvolvimento fundamental nos primeiros dias do governo do imperador Yongle foi a restauração do Grande Canal e a expansão do sistema de canais. As origens disso remontam à antiguidade. A China é uma terra de rios, especialmente 3 grandes, o Rio das Pérolas, o Rio Amarelo e o Rio Yangtze, que correm das regiões costeiras no leste por centenas de quilômetros em direção ao interior, a oeste. Rios menores se ramificam desses e tornaram possível a agricultura extensiva na China desde os tempos antigos. As principais cidades do país também foram construídas ao longo desses rios. O transporte pelo país foi facilitado desde cedo pela construção de rios artificiais ou canais entre vários rios. Isso tornou muito mais fácil viajar de norte a sul no país, da mesma forma que os rios já permitiam viajar de leste a oeste. O Grande Canal foi construído já no século V a.C. e acabou se estendendo até Ningbo, no lado sul da Baía de Hangzhou, a partir da cidade de Xangai. Ao longo dos séculos, ele foi danificado de várias maneiras, tanto por negligência quanto por desastres naturais. O imperador Yongle, consequentemente, ordenou uma restauração completa do canal, começando por volta de 1411. Isso foi por motivos práticos. Havia dificuldades no transporte de grãos pelo sistema de rios e canais, e era necessário realizar obras. O que aconteceu foi além de simples reparos. Registros sugerem que mais de 150 mil trabalhadores foram empregados por vários anos para cavar novos lagos e represas artificiais, dragar partes do canal existente e erguer novas eclusas. O trabalho transformou o sistema de canais, modernizando-o após 1 milênio de negligência. Isso também facilitou a agenda política do imperador Yongle. Quando começou a trabalhar no Grande Canal, ele já considerava transferir a capital de Nanjing, no sul, para Pequim, no norte. Ao reestruturar o Grande Canal, cujo ponto final ao norte era Pequim, ele também reconfigurou as redes comerciais de seu império e orientou a vida econômica da China para Pequim. O projeto do Grande Canal foi realizado ao mesmo tempo em que o imperador Yongle supervisionava um dos episódios mais notáveis da vida chinesa pré-moderna. A partir de 1405, o imperador Yongle financiou o envio de 7 chamadas viagens do tesouro por toda a sudeste da Ásia e além até o Oceano Índico.
As expedições foram lideradas por Zheng He, favorito do imperador na corte chinesa. Um ex-muçulmano que havia sido capturado pelos chineses em sua juventude e que mais tarde se adaptou aos costumes e ideias sociais chinesas, ele era uma boa escolha para essas viagens ao exterior por ser alguém familiarizado com outras culturas. As viagens tinham múltiplos objetivos. O imperador Yongle, evidentemente, desejava expandir as conexões diplomáticas chinesas e fortalecer o poder imperial da dinastia Ming em toda a Ásia. Elas também eram exercícios de coleta de informações, talvez com o objetivo de expandir ainda mais o poder chinês para o oeste ou para o sul, em direção às Índias Orientais ou à Índia. Muitos boatos e mitos foram associados às viagens, com alguns estudos argumentando que Zheng He explorou as Américas muito antes de Cristóvão Colombo fazê-lo no final do século XV. Mas não há nenhuma evidência real para apoiar essa teoria. Em vez disso, a primeira viagem de Zheng He, que partiu da China em 1405, navegou para o sul até as Índias Orientais e depois para o oeste até o Sri Lanka, antes de retornar para casa em 1407. As outras seguiram caminhos semelhantes. Em 1414 e 1415, uma delas contornou a Índia e depois seguiu pela costa até chegar à foz do Golfo Pérsico. No início da década de 1420, a viagem mais ambiciosa de Zheng He chegou ao chifre da África, na região da atual Somália. O que talvez fosse mais espetacular nessas viagens era o tamanho impressionante dos navios e a quantidade de embarcações e homens envolvidos. As rotas em si já eram bem estabelecidas, e os chineses sabiam muito sobre o Oceano Índico, graças aos exploradores indianos e árabes que vinham utilizando essas rotas comerciais há centenas de anos. Era uma clara demonstração ao mundo do poder dos Ming, meio século depois de a dinastia ter tomado o poder na China dos mongóis. As expedições de Zheng He tinham, em última análise, o objetivo de estabelecer ou renovar contato com governantes de toda a Ásia. À medida que avançava, Zheng He parava em vários lugares para realizar missões diplomáticas com líderes no Sudeste Asiático, na Índia e em partes do mundo ainda mais distantes. Vários desses lugares estavam dentro de zonas de interesse que a China considerava parte de seu domínio imperial. Por exemplo, a interferência chinesa em partes da Indochina, especialmente na região do atual Vietnã, remontava a centenas de anos. Isso era uma característica do governo Ming, a ideia de presidir um império centrado na China, mas que possuía estados tributários. Mais distante, seja na Indochina, no Mar do Sul da China, em direção às Índias Orientais, ou por terra em direção ao Tibete, Mongólia e ao norte, em direção à Sibéria. O grau em que os Ming controlavam ativamente qualquer um desses lugares ou eram capazes de extrair tributos dos supostos vassalos dali é uma questão debatida. Claramente, em certos momentos, eles exerciam controle mais eficaz sobre terras a oeste e ao norte. Visitantes europeus na China perceberam isso. Quando embaixadores, missionários e mercadores portugueses, italianos e holandeses, como Matteo Ricci, um jesuíta italiano, começaram a chegar à China no início do século XVI, eles a perceberam como um reino. No entanto, suas opiniões evoluíram de modo que, em pouco tempo, eles suspeitaram que os imperadores expressavam uma forma de império, ou seja, um império multinível, no qual partes eram governadas diretamente e partes mais periféricas eram mantidas sob controle por meio de governantes locais que pagavam tributo ao imperador da época. O elemento mais tangível disso foram as incursões da dinastia Ming no Tibete. Os planos chineses de conquistar o Tibete, ou pelo menos estabelecer seus governantes como vassalos, remontam à dinastia Tang. As relações foram estabelecidas entre os governantes Tang e os tibetanos no século VII d.C., e depois disso, os chineses tentaram exercer influência na região. Eles conseguiram receber tributos dos tibetanos de tempos em tempos.
Não foi um processo fácil, já que a dinastia Tang frequentemente enfrentava ameaças à sua própria segurança devido às invasões dos turcos em suas fronteiras oeste e norte. O Tibete também era geograficamente difícil de controlar. Na China, a maior parte das terras agrícolas lucrativas e das principais cidades está na metade leste, cidades como Pequim, Xangai e Nanjing. Quanto mais para o oeste se vai, mais se entra em terras desérticas e pouco habitadas, que depois dão lugar a terrenos montanhosos em direção à estepe asiática. Era difícil para todos os governantes chineses pré-modernos exercerem controle sobre terras tão distantes no interior. O Tibete foi um desses casos para os Ming. A influência dos Ming aqui era fragmentada. De tempos em tempos, os imperadores enviavam missões para exigir tributo ou para estabelecer de forma mais abrangente o domínio chinês. A História dos Ming, uma grande obra histórica escrita durante a dinastia Qing, argumentava que os Ming estabeleceram uma espécie de governo imperial no Tibete, com uma burocracia governamental, tributação e coisas do tipo. Também temos vários mapas que os chineses fizeram do Tibete. Isso é importante. Mapas eram instrumentos de controle imperial no início do período moderno. Se você quisesse governar uma terra de forma mais eficaz ou conquistá-la, precisava conhecer sua geografia. Também havia missões frequentes indo e voltando entre Pequim e o Tibete. Vários imperadores da dinastia Ming tinham lamas, que são nativos do Tibete, em sua corte. Convites para vir e prestar homenagem aos imperadores em Pequim foram estendidos a vários líderes tibetanos. Mas apesar de tudo isso, a sensação definitiva que temos é que o Tibete não era uma parte constantemente conquistada do Império Chinês sob o domínio Ming. Era uma nação independente na periferia da China que prestava tributo aos governantes Ming de tempos em tempos, muito provavelmente apenas para evitar que eles exercessem um controle direto maior sobre o Tibete. A era Ming certamente viu surgir uma arte e cultura distintas na China. Além disso, isso foi moldado pelo patrocínio imperial. Isso não aconteceu de forma orgânica e foi o subproduto de um senso artístico explícito entre os governantes da dinastia Ming e os altos dignitários de sua corte, que ofereciam patrocínio na forma de hospedagem, alimentação, materiais e treinamento enquanto eles frequentavam a Escola de Artistas de Pequim. Como acontece com qualquer período da história chinesa, japonesa ou coreana nos últimos milhares de anos, a caligrafia, seja na forma de arte caligráfica ou escrita, era absolutamente central para isso. A habilidade de escrever elegantemente ou produzir arte com elementos caligráficos era uma das mais altas expressões de cultura no Extremo Oriente. Vários imperadores são conhecidos por terem se dedicado pessoalmente ao treino e à prática da caligrafia, e isso era central para a cultura da corte. Ao longo dos 3 séculos de domínio Ming, havia calígrafos muito estimados empregados na corte Ming. De Songke e Shenzhen nos primeiros dias da dinastia Ming, até Dong Zhiqiang no final da era Ming. Este era uma figura especialmente reverenciada. Suas pinturas de paisagens caligráficas eram expressões sofisticadas dessa forma de arte. Ele também escreveu sobre a teoria da cultura e da arte Ming. As habilidades desses calígrafos foram promovidas por meio de escolas, onde eles foram treinados em Pequim sob o patrocínio imperial. A cultura Ming não se resumia apenas à caligrafia. Havia uma cultura literária e material vibrante além disso. Por exemplo, houve muita poesia e contos compostos na China entre o final do século XIV e o início do século XVII. Os imperadores Ming também patrocinavam historiadores e estudiosos de diversas áreas. Uma obra imensa, em sintonia com o reinado extremamente ativo e produtivo do imperador Yongle, foi a Enciclopédia Yongle. Isso foi mais um ato de compilação arquivística do que um estudo em vários volumes.
Quase 23 mil rolos manuscritos, compondo mais de 11 mil volumes de textos diferentes, foram reunidos ao longo de muitos anos. Embora quase desconhecida fora dos círculos de especialistas, essa vasta coleção foi um grande esforço conjunto para construir uma biblioteca de toda a literatura e erudição pré-existentes da China. Ao mesmo tempo, novos textos estavam sendo preparados pelos Ming sobre vários assuntos. Os chineses eram particularmente bem informados sobre medicina e tinham sua própria tradição nessa área, uma tradição que ainda existe hoje. Um estudioso chinês, Li Shijun, compilou o Benkao Gangmu no final do século XVI, um nome que pode ser transliterado como a base da medicina. Era basicamente uma enciclopédia da medicina chinesa. Embora nunca tenham se popularizado como meio de escrita e publicação da mesma forma que aconteceu na Europa durante exatamente o mesmo período, jornais de um certo tipo também foram produzidos em Pequim no final da era Ming. Por fim, os Ming continuaram a tradição de produzir porcelanas finas, em forma de vasos e louças, com os distintos desenhos em azul e branco, verde e branco, vermelho e branco ou amarelo e branco. Essa porcelana chinesa foi um dos produtos mais cobiçados da Ásia na Europa durante os séculos XVI e início do XVII, uma fascinação que continuou até o século XIX. Tudo isso não quer dizer que o Estado Ming não tenha enfrentado crises e ameaças. Embora fosse um Estado forte e governasse com poder por mais de 2 séculos, também era muito grande, e isso o tornava vulnerável a rebeliões e insurreições locais. Um bom exemplo é a crise da fortaleza de Tumu. Isso ocorreu no final da década de 1440, quando um líder dos mongóis, oirates, chamado Esson Taiji, lançou um ataque em várias frentes no nordeste da China. O conselheiro e líder do governo da dinastia Ming na época, Wang Jun, liderou um exército rumo ao oeste para enfrentar a ameaça, mas acabou sendo completamente derrotado na batalha próxima à fortaleza de Tumu, em setembro de 1449. O imperador Yongzong havia participado da campanha com ele e foi capturado após os combates. Isso deu início a um período de grave conflito interno, não apenas porque Yongzong precisava ser resgatado, mas também porque uma facção violenta surgiu dentro da corte, para tentar remover Wang Jun e seus seguidores do poder em Pequim. Assim, o governo Ming ficou atolado em uma guerra civil durante grande parte da década de 1450. Elementos esporádicos disso continuaram pelos anos 1460. No dia 7 de agosto de 1461, um general chamado Cao Jin lançou uma breve rebelião na própria Pequim. Isso aconteceu depois que o imperador Yongzong, que havia perdido o poder após ser capturado em 1449, recuperou o trono. Cao Jin era um dos vários generais que temiam represálias por sua deslealdade passada. A rebelião foi rapidamente esmagada, com muitos executados ou forçados ao suicídio. Toda a série de revoltas e contratempos do final da década de 1440 até o início da década de 1460 aponta como uma crise de liderança e revoltas regionais poderiam desestabilizar até mesmo uma dinastia poderosa como a Ming, temporariamente. O imperador Ying Yongzong é apenas um exemplo de um imperador da dinastia Ming, cujo governo trouxe instabilidade e fraqueza. Houve outros, sendo o mais notável no século XVI, o imperador Jia Jing. O que é pior, ele governou por 46 anos, de 1521 a 1567, um período enorme para que um reinado tumultuado estivesse em curso. Tudo começou de forma nada auspiciosa. O novo imperador nunca esteve na linha direta de sucessão e era primo de seu predecessor, o imperador Chongde. Uma espécie de crise constitucional eclodiu quando o imperador Jia Jing morreu em 1521,
e foram necessários 3 anos até que o imperador Jiajing consolidasse seu governo na Cidade Proibida, no final do que ficou conhecido como a controvérsia dos 3 direitos. Talvez tenha sido devido a essas experiências negativas iniciais, com intrigas na corte, que o imperador Jiajing tomou a decisão peculiar de transferir a corte para um novo palácio que ele mandou construir no Parque Oeste, em Pequim. Ele se mudou para lá em 1542, um sinal claro de que as divisões e intrigas na corte continuavam a moldar o reinado, mesmo 18 anos após o fim da controvérsia dos 3 direitos. No norte, houve incursões ao longo das fronteiras pelos mongóis e outros povos. Devemos lembrar que diretamente ao norte da China naquela época, na Sibéria, havia terras que nenhum russo tentaria reivindicar por muito tempo. Tribos nômades selvagens frequentemente surgiam dessas terras geladas para atacar em direção ao sul. No entanto, todas essas questões foram ofuscadas pela escalada dramática da pirataria no Mar da China Meridional e no Mar Amarelo durante o reinado do imperador Jiajing. Milhares de barcos atacavam embarcações aqui de forma quase constante durante o reinado. No meio do reinado do imperador Jiajing, a China da dinastia Ming também foi atingida por um dos piores desastres naturais da início da Era Moderna. No dia 23 de janeiro de 1556, um terremoto com magnitude entre 7,5 e 8, dependendo dos barômetros usados, atingiu a província de Shanxi, no centro da China, bem no interior, a oeste de grandes cidades como Xangai. Esse foi um dos piores terremotos já registrados em termos de destruição e mortalidade. Desastres naturais, como terremotos e tsunamis, são mais destrutivos dependendo do ambiente construído onde ocorrem. Se um terremoto relativamente fraco ocorre em uma cidade cheia de arranha-céus, ele causará mais danos do que um terremoto muito mais forte que acontece em uma parte desabitada do Alasca ou da Sibéria. No caso do terremoto de Shanxi, em 1556, havia uma tradição nessa parte da China, no século XVI, de adaptar platôs baixos com entradas de cavernas para moradia. Lá, cidades inteiras costumam ser construídas em cavernas nas encostas e similares. O terremoto afetou gravemente essas comunidades. Casas em cavernas desabaram. Em outros casos, as entradas dessas casas foram seladas e as pessoas ficaram presas dentro. Nas semanas seguintes, com dezenas de milhares de pessoas mortas ou deslocadas, a produção agrícola entrou em colapso e a fome se instalou. É sempre altamente especulativo tentar calcular o número estimado de mortes em um desastre natural como este, quando isso ocorreu há séculos, numa época em que não havia registros demográficos para avaliar o número de mortos e sobreviventes posteriormente. Mas os historiadores acreditam que o terremoto pode ter causado imediatamente mais de 100 mil mortes, no final de janeiro e início de fevereiro de 1556, enquanto nos meses seguintes, centenas de milhares a mais morreram de fome e problemas associados. Rios locais foram até desviados pelo terremoto, destruindo métodos de irrigação usados para cultivar alimentos básicos, como o arroz. Foi uma das principais calamidades que a dinastia Ming teve que enfrentar em seus 3 séculos de poder na China. O terremoto de Shanxi ocorreu justamente na época em que a China estava experimentando uma nova forma de contato com os povos da Europa. Isso estava acontecendo em grandes partes do mundo no século XVI, como na costa leste da América do Norte, América Central e do Sul, partes do litoral da África, Índia, Índias Orientais e Japão. Porém, diferente da maioria dessas outras regiões, a China já tinha contatos antigos com povos europeus. Comerciantes europeus, como Marco Polo, haviam viajado pelas rotas da seda da Ásia Central até a China, na era da dinastia Yuan. Enquanto o Império Mongol era tão grande que conectava a China até os territórios mongóis no que hoje são o sudoeste da Rússia e a Ucrânia, no século XIII. No entanto, uma forma diferente de contato europeu começou em meados do século XVI.
Os portugueses tinham conseguido contornar a África e atravessar o Oceano Índico até a Ásia por mar, bem no final do século XV. Após décadas avançando cautelosamente cada vez mais para o leste, até as Índias Orientais, eles começaram a aparecer nos portos do sudeste da China, como Macau. Esses também eram um novo tipo de europeu. Na época de Marco Polo, os europeus que viajavam milhares de quilômetros pela Eurásia eram principalmente comerciantes. Os portugueses, em meados do século XVI, eram mais frequentemente liderados por missionários católicos ou agentes agressivos da coroa portuguesa. Mais tarde, eles foram acompanhados por exploradores espanhóis, holandeses e ingleses, todos querendo abocanhar o comércio de seda e especiarias. E também para tentar converter os governantes do Extremo Oriente à sua própria vertente do cristianismo, fosse ela católica ou protestante. Demorou muito tempo, mas por fim, na década de 1580, jesuítas italianos como Michele Ruggieri conseguiram entrar em Pequim. Problemas surgiriam em breve. Séculos depois, os europeus invadiriam e começariam a dividir partes da costa da China como suas próprias colônias comerciais no Extremo Oriente. Isso só aconteceria no século XIX, porém, os europeus eram na verdade um elemento bastante amigável na China, da dinastia Ming, embora eventualmente os portugueses tenham sido restritos a negociar por meio de um único porto no sudeste, Macau. O mesmo não se aplicava a certos adversários que os imperadores Ming enfrentaram ao norte de seus domínios. Após o colapso dos estados sucessores ao vasto império de Genghis Khan, novos grupos surgiram ao longo das estepes asiáticas. O Império de Timur e seus sucessores às vezes tentavam fazer incursões rumo ao leste nas extremidades ocidentais da China. Novas confederações de tribos mongóis fizeram incursões no norte da China. Como os chineses sofriam derrotas sérias de tempos em tempos com esses ataques, os imperadores Ming começaram a investir no reparo e na expansão da Grande Muralha da China, que havia sido construída originalmente na antiguidade para proteger contra ataques do norte e que havia sido restaurada periodicamente por várias dinastias ao longo dos séculos. A expansão da Grande Muralha feita pelos Ming foi uma das mais significativas. É difícil para historiadores e arqueólogos estabelecerem com precisão quais trechos da Grande Muralha da China pertencem a qual período. Mas está claro, mesmo assim, que milhares de torres de vigia e centenas de quilômetros da muralha foram construídos ou significativamente restaurados sob a dinastia Ming. No final da década de 1560, houve alguns anos de trabalho intenso, enquanto o governo Ming buscava proteger as terras agrícolas ao sul, em lugares como a província de Liaodong, contra incursões dos mongóis e de outros povos. O investimento defensivo foi tão bem sucedido que, por um tempo, na segunda metade do século XVI, os governantes Ming não só conseguiram defender sua fronteira norte, mas também capturaram mais terras ao norte da muralha. O investimento na revitalização da Grande Muralha foi realizado principalmente para proteger contra incursões vindas das estepes asiáticas e da Mongólia. No entanto, a crise do governo Ming, da dinastia Ming, quando finalmente chegou, não surgiu dali. Ela veio de dentro do próprio Estado chinês e da Manchúria, a região da China que fica ao norte da Península Coreana e ao sul do leste da Rússia. A crise começou com a ascensão do imperador Wanli em 1572. Ele tinha apenas 8 anos quando sucedeu seu pai, o imperador Longqing, que havia morrido prematuramente após um curto reinado. A ascensão de um imperador que era apenas uma criança criou problemas por si só, enquanto o Estado também enfrentava várias crises provocadas pelas consequências do terremoto de Shanxi, crises agrárias e outros problemas. A princípio, tudo se estabilizou. A China experimentou um aumento no nível de comércio, já que os portugueses e outros desejavam adquirir grandes quantidades de seda, jade e porcelana chinesa nos portos do sul.
A ascensão do Império Mogol no norte da Índia também trouxe mais estabilidade ao subcontinente, o que facilitou o comércio por lá também. No entanto, quando o imperador atingiu a maioridade na década de 1580 e começou a governar por conta própria, os problemas começaram. Ele era um governante fraco, que dependia de conselheiros ruins e causava instabilidade nas províncias. Em 1592, começou a Campanha de Ordus, ou Campanha de Ningxia, uma grande revolta no noroeste da China. Os japoneses também tentaram vários ataques ao território continental da China e tentaram trazer a Península Coreana para sua esfera de influência. Foi o início de um período de crises e rebeliões crescentes que, ao longo de meio século, levariam ao fim da dinastia Ming e à ascensão de um novo poder para governar a China. O imperador Wanli governou até 1620, após um reinado de 48 anos, o mais longo de qualquer imperador da dinastia Ming. Ele foi sucedido por seu filho, o imperador Tai Taiji, que morreu após apenas algumas semanas, possivelmente em circunstâncias suspeitas. Ele foi então sucedido pelo imperador Tianqi, um governante excêntrico que passava grande parte do seu tempo estudando carpintaria. Não era hora de se dedicar à carpintaria. Na Manchúria, região ao norte da Península Coreana, as tribos Jurchen, que se consideravam etnicamente distintas do povo Han da China Oriental, estavam se unindo para se tornar uma confederação poderosa. Relatos sobreviventes de escritores chineses e coreanos do século XVI e início do século XVII descrevem os Jurchen como um povo distinto, que tinha aparência diferente e seguia costumes diferentes. Nesse sentido, o que estava prestes a acontecer entre as décadas de 1610 e 1640 era, de certa forma, semelhante à conquista mongol da China no século XIII. Tinha o aspecto de um povo estrangeiro do norte invadindo e conquistando a China. No caso do povo Jurchen, eles haviam sido amplamente unificados em uma grande confederação por volta da virada do século por um governante chamado Nurhaci. Ele foi sucedido por seu filho, Hong Taiji, por volta de 1626. Esses governantes se autodenominavam Dinastia Jin ou Qing. Foi também por essa época que começaram a ser chamados não apenas de povo Jurchen, mas de Manchu, refletindo suas origens na região da Manchúria. Por volta de 1635, Hong Taiji anunciaria formalmente a criação de um Império Manchu e de uma dinastia Qing, que rapidamente começava a desafiar os Ming pelo controle do norte da China. Esse foi o auge de um período de um quarto de século em que a dinastia Ming seria levada ao fim e substituída pela dinastia Qing da Manchúria. Os Jurchen da Manchúria e a dinastia Qing não substituíram a dinastia Ming como governantes da China da noite para o dia. Foi um processo gradual que ocorreu ao longo de quase 3 décadas, começando em meados da década de 1610, quando os Jurchen começaram a se unificar. E só foi finalmente concluído em 1644, quando a era Qing é oficialmente considerada como tendo começado na historiografia chinesa. Um grande evento nesse processo ocorreu em maio de 1618, quando Nurhaci, o pai de Hong Taiji, anunciou as 7 queixas, uma série de reclamações pelas quais ele renunciou ao domínio Ming sobre a Manchúria. Ele argumentou que os Ming haviam violado os termos pelos quais governavam a Manchúria e que qualquer lealdade a eles estava agora anulada. Isso deu início a uma guerra de atrito gradual no nordeste da China, que levou à expansão do nascente Estado Manchu. Assim como qualquer estado quase nômade, sem um histórico de governar grandes extensões de território, a princípio isso foi algo de pequena escala. Mas, no início da década de 1620, os Jurchen cooptaram burocratas experientes e mais soldados para suas fileiras e começaram a conquistar cada vez mais território. Quando Nurhaci morreu em 1626 e foi sucedido por Hong Taiji,
os Jurchen já estavam conquistando grandes partes da China Ming. Ele também estabeleceu o sistema de bandeiras que viria a dominar a sociedade chinesa Qing até o início do século XX. A princípio, a prioridade de Hong Taiji era avançar para o oeste, saindo da Manchúria. E assim, grande parte do final da década de 1620 e início da década de 1630 foi dedicada a atravessar o norte da China em direção à Mongólia exterior. Ele também gastou alguns recursos enviando expedições ao norte para a região do Amur, que hoje é o extremo leste da Rússia, e também ao sul para a Península Coreana. Mas também conquistou boa parte do norte e centro da China. Nesse processo, um estado remanescente da dinastia Ming, conhecido como Ming do Sul, se desenvolveu no sul da China. A dinastia Qing conquistou gradualmente todo o norte da China, nas décadas de 1630 e início de 1640. A conclusão disso foi o incidente de Jiashun de 1644, conhecido em alguns estudos como a Batalha de Pequim. É conhecido como o incidente de Jiashun porque o ataque a Pequim foi liderado por um líder camponês que havia se aliado aos Qing e cujo nome era Jiashun ou Li Zicheng. A causa dos Qing havia sofrido um revés um ano antes, quando Hong Taiji morreu e foi sucedido por seu filho, o imperador Shunji. O único problema era que o imperador Shunji tinha 5 anos de idade e não estava exatamente em posição de atuar como um comandante militar capaz de concluir a guerra contra os Ming. A responsabilidade, consequentemente, recaiu sobre vários comandantes Qing e sobre Jiashun, como chefe de um exército camponês aliado. Não houve realmente uma batalha digna de nota para tomar Pequim. O governo da dinastia Ming estava com a moral tão baixa naquela época que foi feito um acordo com um dos eunucos do palácio para abrir um dos portões principais da cidade, e Jiashun liderou seus homens para dentro. O último imperador da dinastia Ming a governar totalmente a China, o imperador Chongzhen, acredita-se que tirou a própria vida. E o imperador Shunji, que já havia completado 6 anos naquela época, foi proclamado como o primeiro imperador da dinastia Qing de toda a China. Não era tão simples assim. Os apoiadores dos Ming conseguiram estabelecer seu próprio estado no sul da China após 1644 e conseguiram continuar a guerra até 1662. Mas depois de 1644, a dinastia Qing estava efetivamente no poder e os Ming chegaram ao fim. O último dos Ming do Sul fugiu para a ilha de Taiwan, onde o príncipe Ningning-Jing continuou a expressar seu legítimo direito de governar a China como imperador da dinastia Ming, até sua morte em 1683. Em um interessante paralelo com a fuga dos nacionalistas para Taiwan em 1949, no final da Guerra Civil Chinesa. A dinastia Qing governaria a China por pouco mais de 2 séculos e meio, até 1911. Eles tiveram sucessos variados. A dinastia Qing geralmente é caracterizada como um reflexo do declínio comparativo da China em relação à Europa. Isso é exemplificado pela maneira como as potências europeias, especialmente Grã-Bretanha, França e Rússia, começaram a interferir de forma abertamente agressiva nos assuntos da China a partir do final da década de 1830, chegando até a ocupar Pequim em 1860. Depois disso, a China falhou completamente em se modernizar da mesma forma que o Japão fez. Em vez disso, o país mergulhou em meio século de crise e declínio, o que acabou levando ao fim da dinastia Qing e ao início de várias guerras civis prolongadas. Mas isso é só metade da história da dinastia Qing. No século XVIII, depois de consolidar seu controle sobre a China, eles na verdade expandiram-se de forma bastante agressiva, travando guerras em direção ao Himalaia e comandando enormes frotas no Mar do Sul da China, para tentar conter as enormes armadas de piratas que operavam ali. O longo reinado do imperador Qianlong, entre 1735 e 1796,
foi, em especial, uma era de ouro do domínio imperial Qing. Assim como os Ming antes deles, a história dos Qing seria mais complexa do que às vezes se sugere. A dinastia Ming foi um período de contrastes na longa história da China. Ela começou em circunstâncias pouco auspiciosas. A China ficou sob domínio estrangeiro dos mongóis no século XIII, e então o governo mongol, após uma breve era de ouro sob Kublai Khan, mergulhou em fome, guerras regionais, instabilidade e pandemias de peste periódicas. A crise criou as condições para Zhu Yuanzhang construir uma base de poder no sul e leste da China e, em seguida, reivindicar o controle sobre toda a China. No século que se seguiu, ele reafirmou a China como uma grande potência, a principal do Extremo Oriente. O auge disso foi visto durante o reinado de seu filho, o imperador Yongle, que lançou as expedições de Zheng He ao longo de quase 3 décadas no início do século XV. Diversos mitos foram associados a essas expedições. Embora possamos provavelmente descartar as afirmações mais extravagantes sobre os chineses terem viajado até as Américas, é razoável, ao mesmo tempo, concluir que essas expedições foram uma expressão do poder imperial Ming. Por todo o Extremo Oriente, ao sul e para o oeste, até as Índias Orientais, a Índia e além, até o Oriente Médio e o chifre da África. Esse foi o auge do poder Ming. No século XVI, desastres naturais, como o terremoto de Shanxi em 1556 e a chegada dos portugueses e de outros europeus aos portos do sul e leste da China, foram maus presságios para a China da dinastia Ming. No fim, não foram terremotos nem adversários estrangeiros que destruíram o domínio Ming. Foi o surgimento de uma potência rival da Manchúria. Após décadas de instabilidade, a dinastia Ming colapsou em meados do século XVII e a dinastia Qing assumiu o poder, sendo a última grande dinastia da história imperial chinesa. O que não devemos presumir é que os chineses fecharam seu país ao mundo sob a dinastia Ming. Eles tentaram, assim como o reino Joseon da Coreia e o shogunato Tokugawa no Japão, limitar sua exposição a missionários europeus e à cultura europeia. Porém, o isolamento da China em relação ao Ocidente e sua crise a partir do fim da década de 1830 resultaram de circunstâncias históricas muito mais complexas. Antes de tudo isso acontecer, a dinastia Ming foi uma das últimas eras em que a China era uma potência mais formidável, que expressava suas reivindicações imperiais por toda a Ásia. O que você acha da dinastia Ming? Essa foi a última grande era da China imperial? Ou a dinastia Qing conseguiu ter sua própria era de ouro por um tempo no século XVIII? Por favor, nos conte nos comentários. E, enquanto isso, muito obrigado por assistir.